Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para falar de algo que eu falei no vídeo anterior que eu falaria. Então, eu vou falar é, algo que muitos, quando vê esse vídeo, vão parar e refletir e ver quanto mal nós podemos causar na vida de alguém sem nos atentarmos a, a ver aquilo que a gente está recebendo mentalmente e quem age por trás de tudo isso. Então eu vou falar de algo que aconteceu que eu causei dor e, e eu refleti muito, porque eu nunca fui a pessoa que quis destruir a vida de alguém ou deixar alguém em pânico, preocupado, né? Esse nunca foi é, o meu perfil, nunca foi o meu caráter. Levar dor às pessoas. E um certo dia eu tive uma experiência na qual eu pude ver toda a trajetória do enterro e do falecimento do meu pai. E eu vi tudo. Eu tive em um sítio, eu vi o velório, eu vi uma senhora chorando muito, enfim. Não vou me aprofundar, né, nesse tema, porque não gosto muito de falar. Mas do jeito que eu vi, meu pai no caixão, né? E a única irmã que ele tinha era quem estava chorando, né, nesse caixão. Eu não reconhecia ninguém, porque faz tantos anos já que eu não vou, né? Então eu não conhecia mais as pessoas. E no dia seguinte a minha irmã me ligou, né, falando que o meu pai ele tinha ido pro hospital bem mal, que tinha dado entrada e a minha irmã ela estava de passagem comprada para ir visitá-lo, né? E nós moramos aqui em São Paulo e meus pais são de Pernambuco. Então, eu falei para ela, falei, olha, se conforma porque o meu pai ele não vai mais voltar. E ela entrou assim em pânico, num momento de dor terrível. E eu falei para ela tudo aquilo que eu tinha visto, né? Isso foi, eu vi da sexta para o sábado e no sábado, 10 horas da manhã, eu acordei com o celular tocando e ela me falou. E eu falei para ela, se conforma, porque o nosso pai não volta mais. E ela falou, não é justo, porque eu tô de passagem comprada. Eu falei, lamentável, né? Meu pai vai fazer 82 anos, então assim, não seja nem egoísta, porque tem tanta gente que não chega até lá. Enfim, quando chegou no domingo, 3 horas da tarde, chegou a notícia que meu pai tinha falecido. Então, assim, ela ficou arrasada, né? Eu não choro por quem morre, mas me deixou saudade, porque também fazia tanto tempo que eu não via meu pai, né? Não via. E a partir daquele momento, eu comecei a perceber que mais tragédia vinha na minha mente, que era para me falar. Avião caindo, né? E já faz tempo, tudo isso foi 2020, eu não me recordo. E na minha mente vinha tragédias e mais tragédia. E que uma intuição forte falava que eu tinha que levar essas experiências para contar para o mundo, né? E eu nunca fui de, de fazer pessoas sofrerem, né? Então, eu já estava inserida, buscando resposta para tudo e eu estava já estudando, lendo, né? Porque quando eu saí da igreja, que eu tive a experiência lá e caiu de bandeja na minha mão
a física quântica, a metafísica, a dupla fenda, um monte de coisa. E após eu falo sobre tudo isso. Enfim, aí o que que aconteceu? Eu comecei que observar aquilo que vinha na minha mente. Quase toda semana vinha tragédia para mim falar, né? Como eu não estava numa plataforma de YouTube, mas era fácil falar para o meu marido, para o meu filho, para minha irmã, para o meu cunhado, para minha família. Eu sempre falava, né? E enfim, eu comecei a me atentar, né? Então já sabia como que a mente funcionava e eu decidi que eu não falaria mais. Tudo que vinha à minha mente, que fosse de tragédia, eu não falaria mais. Porque era duas vozes que comandavam a minha mente. Uma falava, não é isso que você tem que fazer. E a outra falava, fala, 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 fala. Aí, um certo dia, eu fui dormir e eu tive a experiência do ser que estava comandando a minha mente para mim levar pânico onde já existia tanto, né? E causar mais dor, porque o meu dia a dia, eu vendo tudo aquilo, eu entrava no YouTuber e eu começava falar para um cala a boca, você não sabe o que fala, cala a boca, você tá fazendo errado, cala a boca. E no entanto, eu não estava no YouTuber, mas eu estava falando de alguma forma pro meu próximo. E quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, não, não é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que levar tragédia para o mundo. E eu comecei a ficar quieta. Toda vez que chegava uma tragédia, eu ficava bem quietinha. Eu não falava para ninguém. E aquilo me remoía, porque eu queria falar, né? E eu fiquei quieta. Eu fiquei quieta durante muitas vezes que vinha. E eu tive a projeção. E nessa projeção que eu tive, eu fui levada para um lugar. E esse lugar, ele é tão nítido na minha mente que eu pude ver os dois lados da moeda, né? E ver quem realmente atua na mente de pessoas que levam tragédia. Porque quem tem a mente mediúnica, quem vê, quem tem visão, quem tem projeção e quem tem esse tipo de experiência, elas podem ver. Não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que é mediúnico. Mas quando você tem, de alguma forma, mediunidade, que vê visão, que tem projeção, que vai para o plano astral e, e pensa às vezes que está fazendo bem para o seu próximo, não está. Eu estive nesse lugar e era esse lugar aqui na Terra, não era no astral. E eu pude ver assim um lugar fantástico. Uma casa linda, bela, maravilhosa. Eu teria grana bastante, o suficiente, né? E, e eu teria aquele jardim de flores belo, porque eu gosto. Enfim, e eu olhava tudo aquilo e eu fiquei assim maravilhada com aquele lugar que eu ia morar, se eu obedecesse à voz daquele ser. Eu sempre vejo ser, mas nesse dia eu vi só a, a sombra, né? Uma sombra escura e eu via aquela voz, e era de homem, né? Muito alto. Eu via só aquela sombra. E eu me recordo que tinha uma serração, né? O lugar
era calmo, tranquilo. E, e eu ali em pé, olhando tudo aquilo, mas eu via a sombra do meu lado. Era uma sombra muito escura e densa. E tinha a forma de um homem, né? Um ser muito alto. Sempre são muito alto, né? 2 metros, né? Se não mais. Era bem, bem alto. E eu fiquei ali, né? Olhando tudo aquilo, quando eu ouvi, né? Mentalmente que tudo aquilo seria meu se eu obedecesse aquela voz. Aí eu olhei em volta e não tinha pessoas. Era era cedo, porque não tinha sol, tava meio que neblina e não tinha ninguém ali, não tinha ninguém a não ser eu e aquele ser. Aí eu fiquei tão triste, né? E eu pude perceber o outro lado da moeda, onde eu percebi que se eu acatasse aquela voz, eu eu teria tudo aquilo, mas eu estava tão triste por dentro, eu estava tão oca por dentro que eu falei, eu não quero isso para mim. Aí eu mentalmente eu falei, eu não quero, porque eu gosto de pessoa, eu gosto de jardim, eu amo animais, mas não tem nada disso aqui. Então eu não quero. Então, assim, eu percebi que eu fui levada para esse lugar por um mentor, para me mostrar o quão irresponsável eu estava sendo em levar conteúdo que não agrega na vida de ninguém, para magoar pessoas, para destruir mais do que já estava sendo destruído, né? Porque eu não vou falar nome, né? Porque creio que vocês sabem o que nós vivenciamos, né? Ao longo desse tempo. Então, assim, eu me senti muito mal, muito culpada. Falei, nossa, como pode? Olha a minha irresponsabilidade. Eu não estava levando para uma rede de youtuber, mas eu comentava num grupo, né, que eu seguia e eu pude magoar minha irmã, né, e até cheguei a falar na casa da minha sogra, porque é o lugar que eu mais vou. E quão irresponsável eu estava sendo, né? E quanto mais eu falava, mais vinha. Vinha mais do mesmo. Vinha mais do mesmo, né? Foi onde eu comecei a me atentar e ver que muitos que estão aí falando para as pessoas e arrastando multidão, elas podem, elas podem se calar se quiser e olhar o outro lado da moeda. Foi isso que eu vi, né? E parei. Ainda vem, mas eu não obedeço, né? Se não for para pregar paz, eu calo minha boca e dela não sairá nada. E só falei aqui só para deixar bem claro como que a nossa mente ela funciona. Você fala algo e depois vem mais algo e depois vem mais algo e depois você está atolada, causando tanto mal e achando que está recebendo bem algo por aquilo, mas está totalmente sendo corrompida. E é tão lamentável a vida desse ser que faz isso, né? E estão doutrinados, disciplinados por essas forças que atuam na nossa mente. Por isso que temos que cuidar, né?
eu cuido da minha mente todo dia um pouco. Todo dia eu paro. Todo dia eu medito, todo dia eu reflito e faço com que seja um dia melhor que o outro. E eu não levo conhecimento que destrua a pessoa. Eu tô aqui para pregar paz e trazer luz na vida do próximo. E que as pessoas se atentem para isso, né? Porque quem fala já está inserida e não nem se dá conta. Já faz parte, né? Já faz parte do sistema. Agora, muitos que não faz parte, que não esteja nesses lugares, se alimentando daquilo, sendo chipado por aquilo, se atentem, tenha mais responsabilidade com a sua vida, porque vocês pagaram um preço muito alto, e não vale a pena, não vale a pena. A salvação é nós conosco mesmo, não tá ali, não tá aqui, e nem está aqui, é vocês com vocês. Mudem, sabe? Não seja curioso, não seja. Preste atenção, usa a tua intuição. E porque você pode fazer isso. Você pode usar a tua intuição para auto se atentar. Qual o conteúdo que você anda se alimentando e achando que tá certo? É isso, é essa mensagem que eu queria falar para vocês hoje, tá? Então, cada dia eu vou trazer um pouco mais. Eu sei que, de alguma forma, eu vou, se parar aqui nesse canal, ele já vai se dar conta e já vai refletir naquilo que ele se alimenta. Busca toda informação dentro de você. Porque se você meditar, vocês com vocês mesmos, pararem, pensar, refletir, entrar para dentro de vocês, né? Já é algo feito para que vocês possam cada dia mais desacelerar a mente e buscar, né? Tanto conteúdo bacana, livros maravilhosos que expande a mente, onde cada dia a gente passa a pensar um pouco diferente e acordar para a vida, né? Despertar não é estar vendo vídeo aqui, vídeo ali. Se atentem. Vocês podem tudo. É só se atentar e não ficar indo, né, pro fundo do poço com aqueles que destilam seu veneno. Tá bom, gente? É isso que eu queria falar hoje, que nós temos duas vozinhas, dois pensamentos. É um, né? Mas quando a gente dá ouvido àquele, mais do mesmo passa a vir. Mais do mesmo passa a vir. E a gente pensa que é só uma mente que pensa. Não, tem algo por trás, gente. Se atenta. Quem quiser destilar o seu veneno, que destile. Agora, vocês que estão começando a despertar, é que tem que se atentar a tudo isso. Presta atenção. Usa a tua intuição. Se pergunta se isso está certo. Esse conteúdo, ele agrega algo na minha vida, né? É conteúdo de fofoca, conteúdo de vidência, né? Premonição, é fácil.
Então, se atenta, pensa, passa a pensar, tomar as rédeas nas mãos, para vocês terem mais discernimento e alcançar a sua ascensão, para vocês ascensionar, se conectar com seus mentores e não comer mais na mão de certas pessoas que estão aí, que é o que mais tem, que só cego não vê. E se vocês que estão despertando estão lá, estão falando que estão despertos, não estão. Nem eu estou. O caminho é árduo. É todo dia plantar semente. Todo dia planta semente. E senta, medita, ouve quem é que está falando dentro da tua mente. Então vão colocando sementinha. Vão buscando conteúdo bacana, livros bacana para ler. Aí vocês não comerão mais na mão de ninguém, tá? Gente, o próximo vídeo eu vou trazer um conteúdo bem bacana de uma experiência que eu tive e que eu passei hoje, né? Hoje eu tenho a conexão com meus mentores. Então eu só não vou falar hoje porque eu preciso perguntar, né, pro rapaz se eu posso estar falando o que eu fiz para ter uma conexão segura feita por ele, onde eu uso e me vem muita informação bacana e verdadeira para mim estar passando para vocês, tá? Gente, compartilhe, dê like para que crescemos, né? E poder somar e ajudar o próximo, tá? Tenha todo uma boa noite e fique em paz. Até mais, nos veremos. Tchau, tchau.